Bom dia a todos. É um prazer sempre estar convosco. Obrigada. Ricardo, eu queria trazer, né, a sua visão. A gente está falando sobre todas as questões, esses impactos todos desse conflito entre Ucrânia e Rússia, né? E a gente tem trazido também alguns pontos, né, principalmente em alguns mercados, citando algo mais específico. Eu queria entender um pouquinho, né, principalmente falar um pouquinho de mercado de ouro, petróleo, ações. A gente já está aí no 21º dia desse conflito. Caso realmente esse conflito continue, a gente não sabe quanto tempo será, né? Se vai acabar ou não, se pode se estender, alguns especialistas acreditam até que vai se estender por mais tempo, mas como ficam os mercados e as economias aí em relação a esse confronto? Esta guerra na Ucrânia tem provocado uma onda de aversão ao risco nos mercados financeiros, que prejudicou muito os mercados de ações. Houve quedas muito fortes no S&P 500, na Europa, o CAC, o DAX, o Nasdaq. Vários índices refletiram esta queda de apetite pelo risco. Por outro lado, tem beneficiado alguns ativos. Um deles tem sido beneficiado é o ouro, que é um ativo de refúgio, que sempre ganha quando cresce a incerteza nos mercados, sobretudo quando essa incerteza está fundamentada em instabilidade geopolítica. Outros ativos que também beneficiaram, e isto não vai ser surpresa para ninguém, foi o petróleo, como é óbvio, que atingiu máximos de vários anos, e também o gás natural, o carvão, numa dinâmica que, por um lado, reflete algo mais profundo que já vinha desde o último trimestre de 2021, com o retomar da atividade económica no pós-confinamento e pós-pandemia, e uma capacidade de produção reduzida, por muitos países produtores de petróleo e de gás, etc., devido ao abrandamento do consumo durante a pandemia, desinvestiram na infraestrutura e agora encontram-se com uma capacidade reduzida. Houve também o caso dos países da OPEP, que têm mostrado uma coesão muito pouco habitual e têm-se mantido fiéis às suas cotas de produção, o que também tem contribuído para que cresça o desequilíbrio entre a procura, que é muito elevada, e a oferta, que não chega para suprir essa procura. Dentro deste contexto, a guerra na Rússia veio exacerbar muitíssimo este problema, porque, como sabemos, a Rússia produz, ou melhor, exporta diariamente, ou exportava até há pouco tempo, 7 milhões de barris de petróleo por dia, o que é muito. Com todas as sanções que, entretanto, foram impostas à Rússia como retaliação face à invasão da Ucrânia, embora o petróleo propriamente dito até não tenha sido muito o objetivo destas sanções, houve muitos traders globais que têm mostrado medo de tocar em matérias-primas russas, e isto então exacerbou este problema de diminuição de oferta face à procura, o que levou o preço da energia em geral para máximos já de vários anos. E o mesmo também pode ser dito em relação a outras matérias-primas, a outras commodities, como por exemplo o trigo. Então, eu diria que esta guerra veio, de certa forma, consolidar um sentimento que já se arrastava há algum tempo, em que vivemos um super ciclo das matérias-primas, um super ciclo das commodities, em que todas elas têm visto o seu preço a subir. Esta guerra exacerbou esse fenómeno. O ouro, claro, beneficiou muitíssimo, porque é um ativo de refúgio, e depois os ativos relacionados com o risco caíram, como os mercados de ações em geral. Um outro ativo que também está muito exposto a este conflito, devemos dizer, é o euro. O euro, por causa da situação estratégica da Europa, que tem uma exposição muito grande, não só em termos de dependência energética da Rússia, mas também em termos do impacto geopolítico que este conflito pode ter, com a possibilidade dele escalar e vir a afetar alguns Estados-membros, uma perspectiva que está, com certeza, a afetar o que se espera agora que venha a ser o crescimento económico na Europa. Por isso penso que, para concluir então, tem sido uma guerra que suportou alguns ativos, como as commodities e o ouro, e afetou outros, como por exemplo as ações. Uhum.